Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, né, a mais uma doutrinária da noite. Hoje com o nosso irmão Valentim. Que os espíritos benfeitores estejam com ele, intuindo, auxiliando na sua explanação de hoje, e que esses mesmos bons espíritos estejam com cada um de vocês. Então, vamos serenar nosso pensamento, vamos acalmar o nosso coração, deixar os problemas do dia a dia lá no dia que se findou, e vamos nos conectar com essa energia, com esse amor do Pai que nos abraça, que nos envolve, agradecendo por este dia, agradecendo pela vida de cada um aqui presente, dos encarnados e dos desencarnados que também estão nos acompanhando nesta noite. Pedir ao Pai que Ele esteja conosco, abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, para que podemos beber da água que vai ser nos oferecida hoje. Que o nosso irmão traga as palavras necessárias que estamos buscando, que venha acalentar nosso coração, que venha nos ensinar, que venha mostrar para nós a direção a seguir, porque às vezes nós nos sentimos tão perdidos nesta vida, nesta caminhada. E estejamos gratos por todas as ocorrências do dia de hoje, agradecido até pelos momentos ruins, porque eu tenho certeza que nesses momentos ruins Deus está me ensinando, Deus está nos falando, Deus está nos mostrando algo que precisamos melhorar para amanhã nós ter um dia melhor do que hoje. Agradecendo esse início de palestra, agradecendo este momento por estarmos aqui, podendo ouvir. Quantos não podem nem ouvir, quantos partiram e não podem ter essa chance, esse momento, esse presente que Deus está dando para nós. Então vamos receber com o coração aberto, vamos receber com amor, com carinho, com gratidão. E obrigado, Senhor, por nós podermos estarmos aqui nesse início de palestra com o nosso irmão Valentim e com todos os demais, unidos numa só fé, numa só busca, num só coração. Gratidão, 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 que assim seja hoje e sempre. Amém. E assim seja. Queridos irmãos, uma boa noite, que Deus nos envolva em seu amor e que a espiritualidade amiga, em nome de Jesus, esteja sempre, na medida que façamos por merecer, a nos auxiliar para o entendimento mais profundo das leis divinas através dos ensinamentos de Jesus. É muito natural para todos nós buscarmos entender as nossas necessidades de espíritos ainda tão carentes do conhecimento dessas leis. Volto a repetir as palavras do nosso irmão Adalberto, que na sua simplicidade revela a sabedoria de viver, quando também conhecedor do Evangelho,
nos diz que este sim é a água de que todos nós necessitamos e que necessitaremos enquanto existirmos. E como não há fim, é preciso que estejamos bastante atentos às revelações que a doutrina de Jesus nos traz através do seu Evangelho, segundo o Espiritismo, para nos assistir nessas necessidades todas de ordem moral e que, evidentemente, por acréscimo, pela benevolência, pela bondade e pela justiça do nosso Pai, também se estende à nossa condição de encarnados, né? Então, o que de material necessitamos, Deus nos dá da melhor forma possível, nos empresta para que, ao fim do nosso existir no plano físico, possamos prestar-lhe conta devida. No tema de hoje, que começa no capítulo 1 do Evangelho, Não vim destruir a lei, a aliança da religião, da ciência e da religião, no item 8. Este tema, que é por demais interessante, já que são dois fatores, dois níveis de extrema importância que está a ciência espírita a nos oferecer, também na sua filosofia e também na sua religião, como religião. Então, meus queridos, ele nos diz, tomando como base o capítulo do Evangelho, ele nos diz que a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana, uma revelando o mundo material e a outra o mundo moral. Mas ambas têm por princípio o nosso Pai Celestial, o Criador de tudo, e que não se justifica assim contradizer-se. Deus não pode se contradizer. E não se contradiz em momento algum. Porém, a nossa pobreza de interpretações nos leva a equívocos que nos causam prejuízos, por vezes irreparáveis, se não fosse assim também a ação do amor do nosso Pai, que está sempre a nos oferecer a devida condição de estarmos sempre recomeçando do ponto em que paramos, em que erramos e que tomamos, melhor dizendo, não do ponto em que erramos, mas do momento em que tomamos consciência do nosso erro. E assim sendo, é que, através dos ensinamentos do Cristo, buscando assim o entendimento dessas leis divinas, porque tudo está na natureza, é que nós temos a oportunidade de nos refazermos diante os nossos equívocos e assim buscar a verdade que nos liberta, né? Buscai a verdade e ela vos libertará. Libertará da ignorância, do conhecimento. Para tanto, tudo começa, costumo dizer, independente de qual seja o tema, tudo começa em nós mesmos, no autoconhecimento, que busquemos também vivermos essa aliança de nós para com nós mesmos e de nós para o mundo, para o universo, porque nada é solto, tudo tem uma razão de ser e tudo está entrelaçado quando se trata de natureza
sobretudo a natureza do nosso Pai, que é todo amor, justiça. Então, meus irmãos, não podendo contradizer, porque se fosse a negação da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade. Deus não pode pretender a destruição da sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa de excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Assim como a religião busca exclusividade, buscando assim fazer valer os seus dogmas, os seus conhecimentos, as suas diretrizes, a ciência, do ponto de vista do estudo de tudo que está ao seu alcance. No sentido material, procura também demonstrar que essa é que está de posse da verdade. Mas fica fácil nós compreendermos que, certamente, se o princípio é Deus, por que essas divergências? Por que, assim, tornar tão difícil essa relação? Por que não buscar a união para que ambas possam, assim, triunfar? Deus espera de todos nós que busquemos no processo do autoconhecimento essa necessidade gritante que temos de estar sempre formando alianças. Alianças em todos os sentidos do nosso existir. Por quê, meus irmãos? Observemos a ciência como a religião. Quando divergindo, vem provocando para si próprio uma condição de impedimento de progresso. E aí está um fato que nos chama a nossa atenção por ser relevante demais. Se tudo que Deus nos proporciona é para nos gerarmos progresso, como podemos deixar de observar naquilo que no primeiro momento nos parece ser algo contraditório, algo que vem a ser verdadeiramente em sentidos opostos, e tomamos logo, de forma precipitada, sem um estudo mais aprofundado, né? Sem verdadeiramente desenvolvermos ali uma pesquisa bastante profunda para encontrarmos a verdade. Assim sendo, nessa divergência da ciência e da religião, por esse exclusivismo, gera-se, então, um espaço, um vazio que precisa ser preenchido. A religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, bem como a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta aí o elemento espiritual. E assim, podemos facilmente concluir
que falta aí o que de fato venha preencher o que foi gerado por esse posicionamento equivocado da ciência e da religião. Ora, é fácil compreendermos, meus irmãos, mediante aos fatos, porque verdadeiramente a doutrina espírita, ela é uma ciência, e como ciência, ela não se baseia em dogmas, mas sim nos princípios fundamentais, que é exatamente os fatos em que o plano espiritual é uma realidade e ela nos traz de forma bastante ampla o que é resultante daquilo que verdadeiramente vai preencher esse vazio deixado entre a ciência e a religião, para assim compor e consolidar esta aliança. De que maneira? Observemos que a existência da alma é um fato, a imortalidade é fato, o progresso constante, a pluralidade das existências, meus irmãos, a multiplicidade dos mundos habitados, a lei de causa e efeito, as relações entre encarnados e desencarnados. É por todos esses motivos que o Espiritismo talvez seja no mundo em que vivemos a única religião que não teme as investigações científicas, nem se furta à discussão de seus princípios em congressos, em simpósios, promovidos por instituições ou indivíduos sérios. Então, em verdade, a doutrina espírita é que vem para auxiliar, assim, esta aliança entre a ciência e a religião. Contra fatos não há argumentos. Então, o progresso da humanidade constitui um dos princípios do Espiritismo. Todos os espíritos afirmam, os imortais chegarão um dia à perfeição. Informação das mais altas importância que podemos colher nas questões dos livros dos espíritos, para compreendermos, porque é exatamente uma questão em que não podemos, como espíritos, degenerar. E a união da ciência e da religião nos conduzirá com mais segurança à nova era. Pois podemos e devemos regenerarmos, degenerar, não. Então, à medida que avançam, compreendem o que distanciava da perfeição, concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência de que daí veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Ele não pode retrogradar. Então, assim, a humanidade é constituída dos espíritos encarnados. Progredindo estes, ela também progride.
né? A Terra também progride. E da mesma forma que os espíritos não podem degenerar, ela segue sempre para frente, num curso evolutivo que um dia determina a modificação do próprio orbe que habita, motivo pelo qual Jesus declarou: os mansos herdarão a terra, e quando o final dos tempos chegar, o evangelho será ensinado em todos os lugares. Tudo isso são fatores que nos mostram a importância da manutenção da lei que o Cristo veio nos ensinar. E foi pela ignorância nossa, né, pela nossa incompreensão dos reais valores da vida, que fizeram com que a ciência e a religião até então não se entendessem. Mas, com o advento das luzes, e é evidente que ambas, as ciências e a religião, se darão as mãos. Não mais estarão em campos opostos. Isso sim, não mais estarão em campos opostos. E unidas pelo mesmo ideal, determinarão na sociedade terrena transformações que temos a capacidade, que não temos a capacidade de prever. Muitas coisas já estão ocorrendo e que nós não conseguimos entender como está se dando. Mas, gente, quando vamos refletir sobre todos esses bons ensinamentos que a vida nos traz, não vamos entender tudo, mas um pouco vamos compreender, sim. E um desses pontos é exatamente o nível em que nós nos encontramos atualmente, na existência atual. Estamos num mundo de provas e expiações, no nosso querido e amado planeta Terra. E assim sendo, eu vos pergunto aos irmãos: somos nós, os indivíduos, investidos da moral, da evolução moral necessária para termos informações dos planos divinos? Obviamente que não. Então, assim, tudo que está se dando dentro do processo da transição planetária, em parte é sentido por nós, aqueles que, de uma certa forma, na demonstração de saciar a sua necessidade de evolução moral, busca nas fontes que possam suprir, assim, essas nossas necessidades, as informações que nos prepare para uma mudança de comportamento enquanto é tempo para, assim, fazermos jus, continuarmos a residir no planeta amado Terra, não mais na condição de mundo de expiação, mas na sua condição regenerada. Então, precisamos nos regenerarmos. E a ciência, juntamente com a religião, dará um impulso, uma força maior, para que mais facilmente venhamos atingir esta nova era. Esta nova era bendita de nosso Pai Celestial. Então, meus irmãos, as descobertas científicas, ela não mais simplesmente demonstra ali a capacidade que os nossos irmãos cientistas têm, né,
de evoluírem pela pesquisa e trazerem os benefícios à humanidade pelos processos científicos apenas do ponto de vista da matéria. Mas existe o plano espiritual, que é uma área muito extensa, ainda não conhecida, mas que logo estará sendo mais explorada por estes mesmos cientistas, que levando a todos nós a compreensão da importância dessa aliança, estabelecermos assim o que Deus determina, que é o progresso. E este progresso, nenhum de nós teremos a condição de impedi-lo. Será feita a vontade do Pai, assim na terra quanto no céu. E a doutrina espírita, por estar exatamente dentro desta condição também de ciência, muito facilitará a ciência terrena para a exploração desse mundo ainda desconhecido dos nossos cientistas. Não totalmente desconhecido, meus irmãos. É preciso eles assumirem, mas isso está passando por uma transformação. Afinal de contas, há um processo de transição em que precisamos consolidar a regeneração. E não é com essas ideias divergentes, contrariando assim o princípio que é Deus, que nós vamos contribuir para este processo, que se cumpra as leis do nosso Pai, a vontade do nosso Pai. Então, assim, é que vamos observando da seguinte forma: tudo que nos é trazido pelas mais variadas formas, veículos, meios de comunicação, trazem para nós registros. Registros não é conversa jogada ao vento, são registros. E aqui eu tenho inúmeros desses registros, mas não vou aqui me ater apenas neste. Eu vou usar um ou dois para ilustrar e facilitar o nosso entendimento e avançarmos nessa questão das leis divinas. O não vim destruir a lei, e sim dar o cumprimento dela, fazer com que se cumpra essas leis para bem da humanidade. Então, meus irmãos, a obra de Francisco Cândido Xavier, em muitos dos relatos constantes nessas diversas obras, é um testemunho, é um registro que veio antecipar a ciência de muitos fatos. Hoje, recordo-me e sugiro aos irmãos também que busque ouvir um pouco as palestras do nosso irmão, Dr. Paulo César Frutuoso, em conversação com espíritos superiores, né, da ciência médica, e que traz a este irmão, fazendo com que ele assim possa propagar, compartilhar, porque é isso que é preciso, né? Oferecer a água da fonte do conhecimento, para que a gente não fique escravo daquelas ideias contraditórias, mas que a gente se liberte, buscando compreender e perceber qual infinito é as leis divinas e todas as possibilidades infinitas que temos de gerarmos ao nosso espírito e à humanidade o progresso moral que precisamos. Então, o doutor Paulo, ele nos revela que, dentro desta proximidade
dessas duas alavancas, que é a ciência e a religião, espíritos vêm demonstrar para ele e para a humanidade a capacidade que hoje, não no planeta Terra, mas em planetas mais evoluídos, o médico, ele já, pela sua evolução moral e pelos conhecimentos científicos médicos, ele já não necessitará, para uma avaliação primária de um paciente, fazer uso de determinados exames, porque dentro da sua visão aprofundada que transcende a esta matéria, ele consegue ali ir de forma muito além, mas tão profundamente além, que supera até mesmo o microscópio. Então, isso, gente, para nós que não temos ainda essa capacidade de absorver coisas desta natureza, informações desta natureza, porque não temos o conhecimento da área científica, mas que também, diante do que presenciamos e que temos de luz da espiritualidade, trazido pela espiritualidade maior, nos dá pelo menos um despertar e uma vontade de buscar estudar para conhecer um pouco mais e assim entender e compreender um pouco do que nos espera a nova era. Desde quando a ciência e a religião já estão buscando esse entendimento e a ciência começa a perceber este vasto campo que ela tem para trabalhar, não apenas no sentido do que diz respeito à matéria, mas tudo o que está além dela. E que Deus, dentro da permissão dele, assim venha conceder aos homens aqui na Terra. É por isso que precisamos ir além, meus irmãos. Então, aqui eu vou ler aqui um exemplo, um fato, né? É fato que já é comprovado pela ciência. Hernani lembra que, a partir da formulação da teoria dos quanta por Max Planck e da teoria de relatividade por Albert Einstein, a física vem sofrendo profundas transformações, cujo resultado inicial foi a desintronização do pensamento mecanista, positivista e a introdução de novas concepções, que em muitos aspectos tocam as fronteiras da metafísica. Então, a gente vai vendo aqui os avanços. E aqui vem um exemplo. O afeto, o carinho, o toque no bebê pode programar psicologicamente seu cérebro para responder ao estresse de sua vida futura. Quem o diz são cientistas da Universidade McGill de Montreal, Canadá. Outro nos diz que o estudo realizado com 232 pacientes operados de coração mostrou um percentual de cura dos pacientes religiosos 3 vezes superior a dos que não manifestam interesse pela religião. Olha que coisa maravilhosa. Outra pesquisa realizada na Carolina, no hospital, demonstra que a depressão e as doenças físicas têm incidência menor em pessoas que frequentam regularmente a igreja. Então, são esses pontos que a ciência começa a debruçar-se para
buscar entender e que o Espiritismo tem muito a contribuir para que assim preencha esse espaço vazio que causa a divergência e a separação da ciência e da religião. Então, queridos, por aí vamos já começando a ter uma noção da grandiosidade da sabedoria do Pai, né? Assim que tudo isso se consolidar no campo da ciência e da religião, nós vamos viver condições bem mais favoráveis quando da nova era. Deus único é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento que serviu Deus para se revelar por Moisés, certo? E pelos profetas. E assim, as vicissitudes que esse povo passou destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Os mandamentos de Deus dados por intermédio de Moisés continha o germe da mais ampla moral cristã. A moral de Moisés ensinou, que Moisés ensinou, era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos desta época. Mas, evidentemente que eles não conseguiriam entender se fosse colocado para eles com todo aquele amor que posteriormente o Cristo veio e trouxe para nós, que já nos encontrávamos num processo um pouco mais à frente, mas que também aí, com todo o cuidado da sabedoria do Cristo, ele então faz com que não pode dizer tudo, porque sabendo ele que luz demais ofusca ao invés de clarear, ele apenas nos disse o que era possível termos o entendimento. Então, sendo o Cristo o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélica cristã que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum, de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando a morada dos espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus utiliza para fazer que a humanidade avance. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que realizem os progressos que estão nos desígnios do nosso Pai. O Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza e estáis certos de que tudo que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. O vosso mundo se perdia, a ciência desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material. Então, meus irmãos, após tudo isso, a revolução que se apresenta é antes moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, faças ouvir a voz humilde, porquanto sois o grão de areia. Mas sem grão de areia não existem as montanhas. Assim,
busquemos valorizarmos esta condição em que nos encontramos, procurando aprender cada vez mais, evoluindo assim moralmente, para servir melhor ao Cristo e ao nosso Pai, servindo aos nossos irmãos, ao universo como todo, meus irmãos. Por vezes consideramos pequenos o grão de areia, mas como nos foi esclarecido, sem ele não há as montanhas. Que nos fortalecemos, venhamos nos fortalecer na nossa fé, venhamos ampliar essa consciência de nós mesmos como espíritos, vivendo todas essas possibilidades maravilhosas de não vivermos mais na condição em que nos encontramos, provando, espiando, sofrendo, mas fazendo resplandecer a luz que latente se encontra em nós. E é dentro deste princípio de amor e de demonstração de fatos que o próprio texto, no item 11, nos fala: Erasto, o discípulo de Paulo, em Paris, 1863, eu vou pedir licença, aí este ponto eu faço questão de ler na íntegra para finalizar o trabalho, que nos diz exatamente o seguinte, meus irmãos. Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do Espiritismo. Manifesta-se quase por toda parte. A razão disso encontramos-la na vida desse grande filósofo cristão. Pertence ele à vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais deve a cristandade seus mais sólidos esteios. Como vários outros, foi arrancado ao paganismo, ou melhor, à impiedade mais profunda, pelo fulgor da verdade, quando entregue os maiores excessos, sentiu em sua alma aquela singular vibração que o faz voltar a si e compreender que a felicidade estava alhures, ou seja, em outro lugar, que não nos prazeres enervantes e fugitivos, quando, afinal, no seu caminho de Damasco, também lhe foi dado ouvir a santa voz aclamar-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoai-me. Creio, sou cristão. E desde então, tornou-se um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho. Podem ler-se nas notáveis confissões que esse eminente espírito deixou as características e, ao mesmo tempo, proféticas palavras que proferiu depois da morte de Santa Mônica, a sua mãe. Estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras e que retumbante previsão da doutrina por vindoura. Essa a razão por que, hoje, vendo chegada a hora de divulgar-se a verdade que ele outrora pressentira, se constituiu seu ardoroso disseminador e, por assim dizer, se multiplica para responder a todos os que o chamam. Erasto, discípulo de Paulo, Paris, 1863. Aqui, uma pequena síntese deste espírito que não conseguimos mensurar, de tão grandioso que és como Filho de Deus. Assim como cada um de nós o poderemos ser, se seguirmos também a este exemplo que vem por seguir o exemplo daquele que será sempre o modelo e guia da humanidade,
que é o nosso irmão Jesus. Muito me conforta, meus irmãos, testemunhos desta natureza, em que a espiritualidade maior busca os grandiosos que, pelos seus esforços, buscaram assim elevar-se ao Pai. Como cada um de nós, ainda de forma acanhada, mediante pequenos esforços, estamos aí também trilhando um caminho melhorado do que até então. E quiçá seremos um Santo Agostinho, não na condição que ele estará, porque todo o processo é de evolução. Ele também evolui, continuará evoluindo. E eu vou fechar com a nota que diz: dar-se-á venha Santo Agostinho demolir o que edificou? Certamente que não. Como tantos outros, ele vê com os olhos do Espírito o que não via como homem. Liberta sua alma, entrever claridade novas, compreende o que antes não compreendia. Novas ideias lhes revelaram o sentido verdadeiro de algumas sentenças na Terra. Algumas sentenças. Na Terra, apreciava as coisas de acordo com o conhecimento que possuía, desde que, porém, uma nova luz brilhou. Pôde apreciá-la mais judiciosamente. Assim é que teve abandonar a crença que alimentara nos espíritos incubos e sucubos e o anátema que lançara contra a teoria dos antípodas, agora que o cristianismo se lhe mostra em toda a pureza. Pode ele, sobre alguns pontos, pensar de modo diverso do que pensava quando vivo, sem deixar de ser apóstolo cristão. Pôde, sem renegar a sua fé, constituir-se disseminador do Espiritismo, porque vê cumprir-se o que fora predito, proclamando na atualidade. Outra coisa não faz senão conduzir-nos a uma interpretação mais acertada e lógica dos textos. O mesmo ocorre com outros espíritos que se encontram em posição análoga. Assim, meus irmãos, é que agradeçamos ao nosso Pai Maior pelas oportunidades como essa, de encontros singelos, de estudo desta obra tão maravilhosa que é o Evangelho de Jesus, a água que deve dessedentar a todos nós, oferecendo-nos assim ao nosso espírito toda a força, toda a vontade para transcendermos a essa condição atual e nos projetarmos como espíritos regenerados para continuarmos habitando o nosso novo e amado planeta Terra, buscando sempre, nesta base que é o Evangelho, tudo o que necessitamos, porque aí está a lei e os profetas, e não há uma outra que venha trazer a luz que o Cristo nos traz. Bendita seja a doutrina espírita. Benditos sejamos todos nós, homens de boa vontade, que busque de consciência e de coração caminhar junto com esse irmão maior para nos elevarmos a ponto de podermos nos aproximarmos mais do nosso Pai. Que a paz, que a luz nos envolva as nossas consciências e os nossos corações. Que esta luz que ilumina o nosso caminho, dando-nos também a direção, que é o Pai, buscando a luz, que é o Cristo, para chegarmos até Ele. Muita paz e muita luz, meus irmãos. Espero, de uma certa forma, ter contribuído um pouquinho. E fico muito feliz se a minha contribuição for do tamanho de um grão de mostarda, porque assim como o grãozinho de areia, terei a felicidade de ter vivido este momento com todos vocês e de assim, neste momento que estou com vocês e com Cristo, viver o que
Santo Agostinho também viveu na sua passagem. A passagem de Damasco, a estrada de Damasco. O símbolo da renovação, o símbolo do renascer. Renascer em consciência espiritual eterna. Renascer nos propósitos de amor que o Cristo nos traz. Renascer na certeza do encontro que teremos um dia com o nosso Pai. Muita paz e muita luz, que Deus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja. Sejamos todos abençoados pelo Mestre Jesus. Então, só temos a agradecer, muita paz, Deus te proteja, te ilumine, proteja a todos e que assim possamos viver esse evangelho maravilhoso, lutar sempre por este aprendizado que o Mestre Jesus colocou em nossas consciências. Deus abençoe a todos. E neste momento, se alguém ainda quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, tem mais alguns minutos. Muita paz. Que assim seja, meu irmão. Fica aqui o meu agradecimento aos irmãos, né? Por este apoio, por esta participação. Porque mesmo em silêncio, a mente ela não para de trabalhar, e assim a sintonia nos une a todos, e unindo-nos entre nós, nos unimos também aos semelhantes. E aí a felicidade, ela não é só minha, ela é de todos nós, nos dois planos da vida. Fique à vontade, Fidelis. Valentim, esse texto é muito bom, né? Falando sobre lei, as leis que devemos obedecer, a lei divina, a lei do homem. E eu tenho assim um trecho que interpreta essa lei também, e ele fala o seguinte: o Cristo cumpriu a lei, pois tornou-se o exemplo vivo de alguém que realizou sua individuação, tornando-se único e singular. Mudou a história da humanidade por ter realizado com o máximo de integridade a sua lei interna. Viveu e assumiu todas as consequências de seus atos. Esse é o caminho da individuação de todo ser humano. Não destruir a lei interna, mas conhecê-la e cumpri-la em um único caminho que o conduzirá à felicidade, que é a sua também fatalidade. Ele interpreta um pouquinho assim a lei, esse texto que você falou aí. Mas muito bem refletido, obrigado, Deus te abençoe e continue assim, fazendo sempre o evangelho do jeito que você faz. Eu é que agradeço, Fidelis, a sua participação, meu irmão, a sua contribuição, a sua observação, né? Porque o Cristo, por vezes a gente diz assim, mas foi o Cristo. Mas ele não é o nosso modelo? Não foi exatamente ele que Deus fez com que viesse para exemplificar para nós como deve se viver? Então, se ele venceu o mal, nós também venceremos. Vai demorar um pouco, ou pode demorar muito, vai depender de cada um. Mas um dia chegaremos lá, sim, em nome de Jesus. Parabéns, seu Antônio. Excelente palestra. Excelente mesmo, louvável. Deus que te abençoe e abençoa a todos. A nossa regeneração, todos os filhos, todos os humanos vão regenerar. Se a gente seguir nossos caminhos, como você falou, seguindo rigorosamente, procurando nos policiar cada dia, seguindo os ensinamentos do Mestre Jesus, vamos espontaneamente, vamos seguir galgando nossos caminhos, com dificuldade sim, mas vamos chegar lá. E aqueles que estão
caminhando desvairadamente, vão também, mas vão ser arrastados pela dor. Então, se nós estamos juntos nesses momentos tão maravilhoso, não tem nem palavra para dizer, aprendendo, vamos seguir rigorosamente, procurar fazer sempre o melhor, nos policiar cada dia, procurando ser mais irmão um do outro, ter mais amor, ver a tudo e a todos com os olhos do amor do coração. Obrigado, Daci, por usar a sua reflexão para compartilhar com os irmãos esse doce sentimento de amor fraternal que você expressou em suas palavras, quando se referiu aí a esses nossos irmãos que estão, de uma certa forma, desperdiçando a oportunidade da encarnação, produzindo ações que violentam as leis divinas e que tiram deles a oportunidade de voltar a encarnar-se no nosso planeta. Estes nossos irmãos demonstram um nível de enfermidade moral muito profunda e que requer de uma forma imediata de cada um de nós, no mínimo, uma oração muito sentida ao Pai Todo-Poderoso para ajudá-los no processo em que muitos deles estarão passando, porque retornarão a uma condição, de certa forma, muito próxima do primitivismo do ser, como tivemos na Terra no passado, mas que os nossos corações não sejam alentados apenas com a perspectiva de melhora de nós mesmos, porque o processo, ele é individual também, mas o individual é que contribui para o coletivo e assim para toda a humanidade e todo o universo. E nós precisamos dedicar esse sentimento fraternal de muito amor a esses nossos irmãos que estão vivendo esses desequilíbrios. Obrigado, Daci. Boa noite, Valentim, meu irmão. Parabéns pela palestra. Que Deus abençoe, te ilumine, te conduza por este caminho que você trilha, que não existe outro. Boa noite a todos também. E na tua simplicidade, na tua humildade, nesse ser iluminado que você, num determinado ponto da sua palestra, você falou, agora quase no final, sobre ser nos que você esperava ter contribuído para nós alguma coisa do tamanho do grão de uma mostarda. Isso me fez eu ficar aqui refletindo o quanto você é grandioso. Você é um construidor de pontes entre nós, ponte de amor, ponte de conhecimento, ponte de sabedoria, ponte de elevação. E para mim, você é um exemplo de construtor. Então, sigamos olhando para o Mestre Jesus, que é o modelo e guia, mas vamos nos olhar também para os nossos irmãos, que temos irmãos aqui na sala, irmãs tão abençoadas, tão iluminadas, que ajuda, uma com as suas poesias, outras com as suas belas imagens, outras com a palavra de consolo, de amor, outros fazendo com que a gente caminhe, outros fazendo com que a gente prossiga, tenha mais amor, tenha mais fé, outros nos fortalecendo na perseverança, outros nos impulsionando a crescer, abrindo caminho, olha, aqui, ali. Então, todos nós temos que ter esse olhar um para com os outros de amor e parar de olhar só os defeitos, só as coisas externas, que dentro daquele nosso irmão
que comete erros como nós cometemos também, dentro dele ainda existe uma luz, talvez bem fraquinha, mas existe. E vamos crer, vamos orar, vamos nos dar as mãos, que este irmão vai conseguir também, que este irmão é merecedor de tudo quanto é bom, que nem nós merecemos. Teu olhar de empatia, de solidariedade. Vamos ser menos egoísta, vamos fazer com que nosso ego diminua um pouco, vamos ser mais humildes, simples, vamos nos amar, vamos nos respeitar e vamos nos ajudar. Você, para mim, é um exemplo disso tudo. Você, seu Adalberto, que é uma pessoa também imensamente incrível, e todos vocês da sala que contribuem para o meu conhecimento, para o meu crescimento. Eu sou tão grata a cada um de vocês que vocês nem têm noção. Nas minhas humildes orações, muitas vezes eu revejo assim a imagem de cada um de vocês, que eu estou com vocês aproximadamente há um ano, e eu vejo que a Eliana de antes, essa hoje, ela é melhor por causa de cada um de vocês. Então é importante essa união, essa vivência entre nós, essa troca de conhecimentos, essa união entre nós, esse amor, porque a finalidade é uma só, chegarmos ao ponto de amar ao nosso próximo como a nós mesmos, sem impor condições, que é o amor proposto pelo Mestre, amar incondicionalmente. E é isso que vocês fazem, cada um de vocês, de uma forma diferente da outra, é o que vocês fazem, é o que vocês me passam. E eu sou muito agradecida, eu tenho muita gratidão a cada um de vocês dessa sala. E Valentim, meu irmão, você é uma luz resplandecente, que brilhe a vossa luz, que brilhe a luz de cada um daqui da sala, que brilhe a nossa luz, para que nós possamos clarear este universo. É isso, meu irmão. Uma boa noite a todos e que Deus abençoe a cada um de vocês. Um beijo no coração. Gratidão. Gratidão, minha irmã. Eu peço para o próprio Valentim fazer a prece final da doutrinária da noite. Que Deus abençoe a todos, muita paz. Queridos irmãos, concentremos no nosso Mestre Jesus e agradeçamos ao querido Pai por esta oportunidade que nos concedeu de estarmos reunidos em nome do Cristo nesse estudo do Evangelho, no capítulo 1, não vim destruir a lei. Este processo de aprendizagem divina que certamente tem nos assegurado um passo mais consciente e responsável na senda do nosso aprimoramento moral e espiritual. Que não desanimemos diante das dificuldades que possam apresentar-se ao nosso caminho, pois, tendo à frente o Cristo Jesus, nada podemos temer. E é com o coração cheio de alegria que agradecemos a Deus em nome de Jesus e aos benfeitores espirituais da humanidade, como a cada um que aqui se encontram, formando este elo da grande corrente que forma, assim, a aliança
com Deus Pai Todo-Poderoso. Unindo-nos uns aos outros como pequenos elos de uma grande corrente, que é o nosso Pai maior. Agradeçamos de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e de todo o nosso espírito por este banquete espiritual. Muita paz e muita luz para todos. E um bom descanso para todos vocês. Que assim seja. Que assim seja.